Olá para você que acompanha o Esquema de Jogo. Hoje é sexta-feira, 21 de abril de 2023. Hoje é feriado de Tiradentes. A gente tem um convidado especial da equipe do Manauara, o lateral esquerdo, Dalpian. Dalpian, boa noite aí. Obrigado por ter aceito o convite. Junto comigo vai estar o André de Pold, diretamente de Valinhos, interior de São Paulo. A gente vai conversar um pouco sobre como foi esse início de campeonato, a equipe que ascendeu ali dentro da final do Campeonato Amazonense. Obrigado mais uma vez aí, viu, pela sua participação aqui dentro do Esquema de Jogo. Boa noite, Edu. Boa noite, André, tudo bem? Também boa noite aos ouvintes aí, né? O pessoal que está assistindo a gente. É um prazer estar podendo aqui falar um pouquinho do Manauara, né? E um pouquinho da minha carreira também. André, pode começar aí a primeira pergunta. Boa noite para você. Obrigado aí pela atenção aqui dentro do Esquema de Jogo. Oi, Edu, boa noite aí, obrigado pelo convite, obrigado ao Guilherme por nos atender e ao Webzone sempre abrindo espaço aqui, né, para as equipes menores que tem feito um papel bonito aí nesse ano, né, temos vários estaduais aí pelo Brasil com equipes menores chegando na final, surpreendendo os grandes, e o Manauara não é diferente, né, conquistando um importante espaço lá no Amazonas, já garantindo vaga para a Série D do ano que vem. Eu queria perguntar para o Guilherme, vamos começar falando, obviamente, desse ano do Manauara, como é que foi o campeonato para vocês? O que você acha que foi preponderante aí para vocês terem conseguido chegar na final? Campeonato muito equilibrado, né? Me surpreendeu. Eu sou lá do Sul e eu falei em outras ocasiões que a gente sempre tá lá no Sul, recebe proposta para vir para cá, a gente fica sempre com o pé atrás, não sabe como é que é a competição, é aquela coisa, né, meio diferente assim. E chegando aqui me surpreendeu muito. Tanto a qualidade técnica, né, dos jogadores, né, a nível de estrutura também dos clubes, isso me surpreendeu muito mesmo. E foi um campeonato assim extremamente complicado, né? Extremamente difícil, eu digo de alto nível, né? Times muito tradicionais como Princesa, Nacional, o Manaus, né? O próprio Amazonas que a gente vai enfrentar na final. Então a gente sabia, né, da dificuldade que seria essa competição. Falando um pouco do campeonato, vocês conseguiram a segunda melhor campanha ali na primeira fase, né? Tinha 9 equipes. O que foi o objetivo quando você chegou e viu a estrutura? Como é que é a estrutura aí do Manauara? A estrutura do clube aqui é muito boa, né? O presidente está construindo um CT, né? A gente achou que estaria pronto, mas teve alguns imprevistos. Mas assim, a gente conseguiu treinar em campos bons aqui, nunca deixaram faltar nada, sabe? Em questão de alimentação, tudo muito organizado, sabe? Um clube extremamente profissional. Então, acho que isso facilitou para nós também, né? Facilitou o nosso trabalho no dia a dia. Guilherme, e você citou, né, a questão do Amazonas, né, que vocês vão enfrentar na final, e deixando claro, né, aos ouvintes aqui que nós estamos gravando essa conversa antes do primeiro jogo, né? Então pode ser que seja meio desatualizada a nossa conversa, mas a gente está tentando falar um pouco do contexto geral. E o Amazonas, inclusive, o presidente do Amazonas já foi entrevistado aqui, né, na Webzone, quando subiu da Série D para a Série C do ano passado. Em relação aos adversários, né, Guilherme? Você falou um pouco aí da dificuldade do campeonato, dos adversários que te surpreenderam. O que te surpreendeu mais, assim, no nível do jogo? O que você esperava e o que você viu de diferente do que você estava esperando? Então, como eu falei, né, muita qualidade técnica, né? Eu achei que equipes extremamente preparadas, fisicamente também. Acho que todas as equipes que a gente enfrentou tinham um entendimento tático muito bom. Então, pegar aí a maioria dos jogos foram jogos bonitos de serem assistidos também, sabe? Jogos jogados, como a gente costuma dizer, né? Sempre equipes que propõem o jogo. Então, foi um campeonato interessantíssimo, assim, a nível técnico e tático. E um ponto interessante, ô André, falando um pouco dessa final, a gente pode entrar em debate aqui que a Federação Amazonense de Futebol vai disponibilizar nas duas partidas, como você falou, da final, o árbitro de vídeo, né? Vão ser 14 profissionais do estado do Amazonas, de outras regiões do país. Foi gasto R$ 100 mil
isso mostra a valorização, né, para vocês como profissional, não é? Com certeza, né? Mostra também a seriedade, né, que a Federação Amazonense encara esse campeonato. Trazer o VAR para cá é difícil, né? Porque a gente teve palestras com eles e sabíamos que não tem tantos profissionais que estão capacitados para trabalhar no VAR, certo? Então, assim, eles trazer toda essa estrutura para cá mostra, né, o quanto eles estão engajados também em fazer com que o Barezão, o Campeonato Amazonense, cresça cada vez mais. E Guilherme, falando num contexto geral da sua carreira, né? Você começou a carreira no Juventude e com base na sua experiência, os lugares onde você passou, como é que você compara a estrutura de outros estados onde você jogou com o Amazonas hoje? Em que ponto você acha que precisa melhorar? Enfim, qual a avaliação que você faz com base na sua experiência? Então, eu fiz a minha carreira praticamente toda no Sul, né? Joguei no Rio Grande do Sul, em vários clubes ali, em Santa Catarina também, e é a primeira vez, né, que eu saio lá da região Sul. Cara, e eu vou dizer que aqui não perde em nada, não perde em nada, sabe? Eu vejo que os clubes aqui estão cada vez mais se estruturando, né? A gente pega o próprio Manauara, né? Aí pega Amazonas, Manaus, que são clubes novos, mas que estão se estruturando de uma maneira fantástica. Então, eu acho que não perde muito, não. É muito parecido, sabe? O nível é muito parecido. Falando um pouco do seu estilo de jogo aqui, a sua assessoria nos passou que esse ano você tem 4 gols, 2 assistências, né? Para um lateral, né? A gente vê hoje que o futebol está mudando, né? O lateral não é aquele lateral fixo como antigamente. Você se torna praticamente, às vezes, até um ponta, né? Como é que você vê essa sua característica de ir ao ataque? Muito treinador hoje pede para o jogador ir ao ataque, pisar na área, né? Que é muito falado no futebol. Como é que você vê essa questão do jogo em si e o esquema trabalhado pelo treinador da equipe do Manauara? Então, né, isso é uma facilidade que eu tenho, né? Sempre foi uma característica minha, até porque na base eu joguei muito de extrema, joguei muito de ponta, então a gente acaba, né, tendo uma certa facilidade. Mas também o que facilita é muito o esquema proposto, né, pelo treinador, pelo Christian, no caso, né, que ele acaba dando liberdade para os laterais. Então, tanto eu quanto o lateral direito, que hoje é o Renan, tem a facilidade para chegar, né, pisar na área ou chegar no fundo. Guilherme, falando um pouco, projetando o pós-final aí para o Manauara e para sua carreira também, a gente sabe que tem essa questão de calendário, né? Como que está a questão de calendário para o Manauara esse ano, depois do Amazonense? A gente já sabe que para o ano que vem já tem uma projeção aí de um calendário um pouco mais esticado por conta da participação na Série D. Como é que está o seu futuro em relação a esse ano no Manauara? Então, né, o Manauara esse ano, infelizmente, vai jogar só o Amazonense, né? A Uhum. gente conseguiu a vaga para o ano que vem para a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, né? Um calendário. Acho que todas as competições que o Manauara poderia jogar ano que vem, eles vão conseguir jogar, né? Graças a Deus também. E referente à minha sequência, terminando aqui, eu acabo ficando livre, eu não entrei em conversa ainda com o presidente para ver o que vai ser conversado, se, né? Enfim, se pensa em renovar ou se vem algumas outras propostas. Estou totalmente focado nos dois jogos da finais agora. Falando um pouco desse confronto contra o Amazonas, né, que vai acontecer. A gente sabe que nesse ano vamos ter 2 equipes aí na Série C e vocês o ano que vem na Série D. Pode acontecer de muitos jogadores agora saírem, como acontece, né? O André que está lá em São Paulo, ele pode falar muito bem, aconteceu com a Água Santa, né? Até esticaram esse ano a questão da janela para o dia 20, né? Na quinta-feira. Para vocês, assim, sair agora de um clube para ir para outro e voltar é ruim para a carreira? Como é que você vê? Não, isso acho que faz parte da carreira de um atleta, né? O atleta tá aí propício a isso, a sair num clube, vai lá, fica 1, 2 anos, às vezes com menos tempo e volta. Então, isso faz parte, a gente meio que está acostumado. Claro que se a gente vai para um clube onde a gente tem um contrato de 2, 3 anos, te dá uma segurança de trabalho, certo? Tu trabalha mais à vontade, tu trabalha com uma confiança maior, sem aquela pressão de a cada 3, 4 meses ter que estar correndo atrás de um novo contrato. Então,
tu poder pegar um clube onde tem calendário o ano todo, que vai ser o caso do Manauara ano que vem, é interessantíssimo, né? Tu poder ter esse projeto assim, poder ter uma sequência dentro do clube. Guilherme, a gente falou bastante do Manauara, agora que a gente quer falar de você, da sua carreira, a gente já falou um pouco também, mas queria que você falasse um pouco do seu início no futebol, né? Como é que você começou a sua formação, como é que surgiu o interesse aí por ser jogador. Fala um pouco da sua trajetória aí, o espaço tá aberto para você. Então, né? Acho que o sonho de toda criança, né? Todo brasileiro é ser jogador de futebol, né? E para mim, com certeza, não foi diferente. Comecei sempre muito novo na escolinha lá na minha cidade, lá em Encantado. Passei pelo juvenil da minha cidade, depois eu fui para o Júnior do Lajadense, né? Que foi um clube onde, após isso, eu acabei jogando profissional também. Mas então, depois dos Júnior, eu fui para o Juventude, me profissionalizei por lá, né? Permaneci 2 anos e meio, quase 3 anos no Juventude. E aí rodei pelos times do Sul. Joguei no Lajadense, a divisão de acesso, né? Que é a Série A2 lá no caso. Joguei pelo Veranópolis também, essa mesma competição. Saí, fui jogar no Joinville, o Campeonato Catarinense. Retornei para o Lajadense para jogar o acesso ano passado. Joguei a Copa Gaúcha também. E aí, no final de 2022, eu recebi a ligação do Christian, do Mancha, né, do Luciano, que é o nosso diretor aqui, né, fazendo convite para vir para cá. E eu, por já ter trabalhado com o Christian, não pensei 2 vezes em vir para cá. E estamos aí colhendo, acho que a gente plantou. Dentro dos estados que você passou, a gente sabe que a característica do Sul é um jogo mais de vigor, é diferente da característica do que você apresenta hoje aí no Manauara, não? Você pega lá Rio Ah, Grande do Sul, Santa Catarina, Manaus. sim, com certeza, né? Lá no Sul é uma competição extremamente difícil, né? Principalmente pega a Série A2 ali, é um jogo muito truncado, de muito mais força, contato físico, né? Eu, por ser também menorzinho e tal, não ter tanta força, eu acho que ter vindo para cá facilitou muito, né? Aqui, como eu comentei, é um jogo mais jogado, tem uma parte técnica, né? Uma parte tática um pouco mais aguçada, então eu acho que facilitou para mim. E Guilherme, você desde o começo da sua carreira, da sua formação, você já jogava de lateral ou você era como quase todo mundo que quer ser atacante, quer ser o goleador e depois acabou voltando? Como é que foi para você a questão da posição? Rapaz, eu acho que eu só não joguei de zagueiro e de goleiro. O resto eu passei por principalmente na base, né? No juvenil eu comecei jogando de volante, eu jogava de volante e meia. Aí quando eu fui para o Juventude, lá eu virei extrema. Então eu joguei praticamente 2 anos e meio de extrema, de ponta. E aí na hora de profissionalizar, eu até brinco, né? Como eu era um extrema que não fazia muito gol, eu virei lateral, que é quase a mesma coisa, né? Aí não tem tanto não precisa fazer tanto gol, então eu acabei jogando para lateral. Ô, Guilherme, a gente está chegando no final desse bate-papo. Vamos fazer mais uma pergunta aí, eu e o André, para a gente encerrar. Está dentro do tempo que a sua assessoria nos proporcionou. Agradecer mais uma vez a sua atenção. E o que você espera aí do futebol amazonense? Porque, assim, como você falou, que você é gaúcho, ao lado do sul, lá tem uma rivalidade Grêmio e Inter, né? É algo que às vezes não tem. Tem a rivalidade em Manaus, mas não é tão como no Rio Grande do Sul. Mas o que você espera aí? O que você vê que pode ter deixado de semente aí para o futebol amazonense caso você siga para outro local? Cara, eu vejo que o futebol aqui está crescendo muito. Isso é interessantíssimo. Para a cidade, para o estado, eu acho que isso é muito importante. Né? A gente vê dois times despontando, que são Manaus e Amazonas, numa Série C de brasileiro já. Esse ano, Nacional e Princesa jogam a Série D. Então, são 4 times, né, do estado em competições nacionais. Cara, isso é muito importante. Né? E eu espero que isso cada vez mais cresça. Acho que o estado tem potencial, a cidade tem potencial, os clubes aqui têm potencial e o próprio Manauara, né? Vem numa crescente muito boa e tem muito potencial para daqui a alguns anos estar brigando aí nas elites do Campeonato Brasileiro. Guilherme, como minha última pergunta, a gente acaba perguntando para quase todo mundo que é do meio do futebol, a gente acaba fazendo essa pergunta sobre calendário, né? Tem esse debate a respeito dos estaduais, se os estaduais devem
diminuir de tamanho, aumentar, se eles devem acabar, enfim, as opiniões são muito debatidas, são muito divergentes, mas a gente viu, né? A gente está vendo a importância dos estaduais para as equipes menores, como o Edu citou o Água Santa aqui em São Paulo, a gente teve o Volta Redonda lá no Rio, chegando na semifinal, a gente teve o Caxias lá no Sul, enfim, a gente teve equipes menores chegando na fase final em praticamente todos os estaduais. Você, como atleta, o que que você enxerga do calendário? O que que você acha que pode ser feito para melhorar, para não ter situações como essa do Manauara, que vai disputar um estadual e o resto do ano não tem o que disputar? Enfim, a sua visão de atleta sobre esse assunto? Cara, essa é uma pergunta bem complicada, assim, extremamente difícil de responder, né? Não tem O uma que resposta pode ser, correta, né? Sim, é é, difícil. exato. O que pode ser feito, cara, é complicado, assim, porque a gente, como atleta, não tem dimensão da dificuldade que é daqui a pouco organizar um campeonato, né? Daqui a pouco tu criar mais divisões nacionais, beleza, mas como ficaria isso? A gente vê que a Série D ela é gigante, ela é extensa, tem muito time. Então, como é que seria criar mais divisões? Diminuiria os times da Série D, sabe? Como é que fariam isso? Então, cara, esse é um ponto meio complicado, assim, né? Eu deixo para o pessoal lá da CBF que resolve esses problemas assim. E referente aos estaduais, cara, eu acho que não pode acabar, não tem como. O Brasil tem muito jogador bom em time pequeno. É só a gente ver aí a cada ano quantos jogadores despontam aí de times pequenos. Quantos jogadores do Água Santa aí vão sair para jogar uma série B, uma série A de brasileiro? Quantos jogadores do Caxias, do Volta Redonda, tá entendendo? Então, acho que terminar com os estaduais ou diminuir, tu vai encurtar a carreira de muito atleta e vai deixar de revelar muitos talentos ainda. Tá certo, agradecendo aí ao André, diretamente de Valinhos, interior de São Paulo, mais uma vez ao Dalpian aí, através da sua assessoria. Obrigado mais uma vez. Seu espaço final aí para as últimas considerações e agradecer aqui em nome da equipe do Esquema de Jogo. Não, então, quero agradecer a você, Edu, André também, né, pela oportunidade e pelo bate-papo, né, embora curto, mas muito bom. Agradecer mais uma vez aí quem está prestigiando a gente, assistindo, né, e é isso. A gente está junto aí. Tá certo. André, boa noite para você, obrigado. Semana que vem tem mais Esquema de Jogo. Boa noite, Edu. Obrigado ao Guilherme da Alpian novamente. E eu reitero que a gente fala para todos os entrevistados aqui, as portas da Webzone, do programa estão abertas, se quiser voltar para bater outro papo, enfim, seja sempre convidado e obrigado, e obrigado a todos os ouvintes também. A todos uma excelente semana. Sexta-feira tem mais Esquema de Jogo. Tchau para vocês.